estamos já há alguns domingos contemplando o mesmo capítulo de São Mateus. Aliás, desde o domingo passado, se eu não me engano, que foi então o evangelho da escolha dos 12 discípulos, que carinhosamente chamamos de discurso apostólico. Do versículo 1 até o versículo 16, então o tema é o tema da missão dos discípulos. Semana passada, do versículo 17 ao versículo 25, é a advertência de Jesus aos 12 diante das perseguições. Jesus, ele não vai medir palavras quando ele escolhe os seus discípulos. Ele deixa às claras que essa escolha haverá também perseguições. Jesus jamais enganou os discípulos, tampouco também jamais nos enganou diante da missão que é árdua primeiramente, e dessa missão que é árdua, que gera também perseguições. E por fim, hoje, do versículo 26 ao 33, é então a união desses dois ditos anteriores. Como dizia então o começo da liturgia, é uma continuidade, né? Aquilo que nós celebrávamos no domingo passado, hoje que continua. Jesus escolhe, semana passada, fala das perseguições na semana passada, e hoje então une esses dois estojos, versículo 1 até o versículo 16 e versículo 17 até o versículo 25 desse capítulo 10º de São Mateus. Só que então hoje tem um queira mais. Jesus hoje, ele nos diz, e diz para os discípulos também, por 3 vezes a expressão: não tenhais medo. Vamos repetir? Não. Ele nos fala por 3 vezes. Na verdade, é uma exortação do Senhor: não tenhas medo. E aí ele vai então dar o exemplo de que nós não devemos jamais temer. Se olharmos atentamente cada exortação, depois tem uma palavra do Senhor: não tenhas medo. Por quê? Pois nada há de encoberto que não seja revelado, e nada há de escondido que não seja conhecido. O que vos digo na escuridão, dizei à luz do dia. O que escutais ao pé do ouvido, proclamai sobre os telhados. Trocando em miúdos, Jesus quer dizer assim, não tenhas medo, falai abertamente. A vida do Senhor foi um livro aberto. Ele jamais mediu palavras, jamais contou mentiras. E bem verdade então que quando nós somos discípulos da verdade, aí sim começa a perseguição. Não é verdade? Eu dizia ontem na missa das crianças, quando nós então somos discípulos da mentira, nós ficamos de boa, né, perante os outros. Mas quando nós somos homens da verdade, nós somos taxados de quê? O santo, o diferentão, o fera. Não é verdade? João 8,32, o que diz lá? Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Nem todos estão preparados para ouvir a verdade. E foi por isso então que nosso Senhor foi morto, porque ele dizia e proclamava e pregava sempre a verdade. Segunda exortação: não tenhas medo, porque daqueles que matam o corpo, mas não podem matar a alma. Pelo contrário, temei aquele que pode destruir a alma e o corpo no inferno. Não se vendem
Paro por aqui, depois continua essa outro versículo. Não temem aqueles que podem matar o corpo. Não temem, porque se mata o corpo não pode matar a alma. E por isso então, que na nossa igreja, e de modo particular, numa época muito ferrenha, houve-se vários santos mártires, porque falavam a verdade, e então por conta da verdade, eles eram perseguidos, e alguns até marginalizados, assassinados, como muitos, como ontem, celebrávamos quem? Qual santo de ontem? São João Batista. Por conta da verdade, ele então teve a sua cabeça decepada, através de uma mulher que se deitava com quem? Com o irmão do outro. Veja que o adultério não é algo novo, mas é algo muito antigo. Mas quero ficar hoje com uma palavra que também repetimos nessa oração coleta. Diz então a oração coleta para nós: Senhor nosso Deus, é uma petição, dai-nos por toda a vida a graça de vos amar e temer. De vos amar e temer, pois nunca cessar de conduzir os que firmais no vosso amor. Dizia ontem para as crianças, qual é a diferença entre a palavra temer e a palavra tremer? Segunda palavra, tremer. Quem treme, treme de medo de algo ou de alguém. É um tremor. É um tremor. Quando nossa mãe, o padre era assim, né? Minha mãe, como me chamava pelo nome todo, e vinha chumbo grosso aí. Vinha chumbo grosso. Tremer é ter medo de algo ou de alguém. E temer, padre, o que é? Temer é um total respeito. E nós então tememos a Deus. Tememos porque então Deus tem a sua glória. Nós tememos então Deus porque temos respeito pela sua majestade. Tememos a Deus porque Deus então é a essência de todo o amor que nós temos. Tememos a Deus porque reconhecemos o senhorio na pessoa de Deus. Reconhecer, temor reverencial é reconhecer a glória de Deus e desejar louvá-lo eternamente. Portanto, amados filhos, abramos ao Espírito Santo, pois Ele há de nos inflamar de tal modo os nossos corações, que tomados então por um amor, como nos mostra Cântico dos Cânticos, né? O amor é forte como a morte. Nós seremos capazes então agora desse temor por conta do Santo Espírito que inflama os nossos corações, desse amor surreal. É o próprio Deus a quem queremos amar e também temer, nessa expressão, não tenhas medo. Continuo na nossa caminhada desse evangelho. Não se vendem 2 pardais por algumas moedas, no entanto, nenhum deles cai no chão sem o consentimento do vosso Pai. Quanto a vós somos nós, até os cabelos da vossa cabeça estão contados. Aqui nesse contexto, dos versículos 26 até o versículo 32, Jesus está falando para os discípulos, propriamente dito. Mas na verdade, nós somos hoje os novos discípulos, por conta do chamado, por conta da missão, por conta também agora da perseguição. Jesus está dizendo para ele: vós valeis muito mais do que tudo isso. Vós valeis muito mais do que os pardais.
E eu dizia ontem na missa das crianças, né? Quando Deus criou o mundo, Ele criou então perfeitamente, cadencialmente falando. Deus começou a criar então as coisas, né? O mar, o firmamento, a natureza de modo em geral, os animais. E a cada término do dia, Deus dizia: e Deus viu que isso era bom. Deus viu que isso era bom. Em contrapartida, quando Deus então cria a humanidade na pessoa de Adão e de Eva, Ele termina dizendo: Deus viu que isso era muito. Existe uma palavra superlativa, muito bom. Eu sou melhor do que propriamente aquela árvore que Deus criou. Eu sou melhor do que propriamente aquele animal que Deus criou. E hoje Jesus enfatiza: nós valemos muito mais do que os pardais. O pardal é um pássaro, não é verdade? De pequeno valor. Compare o pardal com um tricafé, né? Um bem-te-ver, um periquito. Nós somos muito mais do que os pardais, os periquitos, os tricafés, os bem-te-vês. Nós somos e saímos do coração de Deus. Por isso você é amado. Diante das suas perseguições, e aí menciono hoje a leitura primeira de Jeremias, no versículo 11: mas o Senhor está ao meu lado como forte guerreiro, por isso os que me perseguem cairão vencidos. Amém? Os que me perseguem cairão vencidos. Essa leitura de Jeremias, ela então é a grande leitura em que Jeremias diz no versículo 7 desse mesmo capítulo, né, da sedução. Jeremias fala: me seduziste, Senhor, e eu me deixei seduzir por vós. Que bonita expressão. E aí Jeremias então continua, né? Fui causa de zombaria, fui causa de chacota para muitos por conta dessa escolha. É bem verdade que muitos não querem ser escolhidos para não ser chacoteados, para não ser zombados. Mas glória a Deus, porque nós somos zombados pelo nome do Senhor, né? Quem não já ouviu a seguinte expressão: barato de igreja, né? Lagartixa de igreja. Vai ficar debaixo da saia do padre. O padre nem usa saia, tadinho, tão ignorante, né? O padre usa batina. Amém que vocês estão aqui, né? Jesus então nos fala, né, em uma outra passagem: amai, né, aqueles que não perseguem, mas amai muito mais aqueles que vos perseguem. Muito mais. Esse amor tem que ser redobrado, amados filhos, redobrado. E Jeremias então, eleito pelo Senhor, escolhido pelo Senhor nosso Deus, ele foi zombado, foi ridicularizado pela palavra que ele falava. Ele foi seduzido. E quando alguém é seduzido, ele não consegue enxergar mais nada a não ser aquela sedução, a não ser aquela pessoa que seduziu. E Jeremias não via mais nada, não escutava mais nada a não ser a voz do seu amado. Portanto, quero repetir essa expressão, amados filhos: você é uma pessoa amada por Deus. Você foi escolhido pelo próprio Deus. A terceira exortação, versículo 20 e 31: não tenhas medo, vós valeis muito mais do que os pardais. Nós temos valor, muito valor. Hoje, o valor de um ser humano é aquilo que o ser humano é, e não aquilo que o ser humano, é aquilo que o ser humano tem, e não aquilo que o ser humano é. Não é verdade?
Você só tem valor por aquilo que você pode me proporcionar, e não valor por aquilo que você é. Não é assim? Você tem valor, independente se você dá ou não, independente se você trabalha ou não, mas você tem valor. Não é o humano que vai dizer ao contrário, porque Deus já falou isso lá atrás, e hoje se repete essa expressão, que você tem valor. Portanto, não tenhas medo de nada disso, nem das perseguições, nem de mal-olhados, nem de situações contrárias à sua fé, mas acreditai que Deus então, Jeremias repete, que Deus então é o nosso guerreiro, que está então à nossa espreita, que está ao nosso lado, para então nos guardar. Quando Deus então escolhe os seus eleitos, escolhe os seus amigos, Deus não deixa à mercê, Deus não deixa então de lado, Deus está sempre. A palavra de Deus diz, né, que nos meus eleitos ninguém toca. Deus protege os eleitos, ainda que venha a morte, como veio a morte de São João Batista, de São Paulo, de São Pedro, a alma de cada um deles se regozija nos céus. É a grande alegria dos santos ter a sua alma tocada por Deus, e essa mesma alma elevada aos céus. Por fim, os versículos finais diz respeito agora não só aos discípulos, mas a cada um de nós também. Portanto, todo aquele que se declarar a meu favor, eu me declararei também diante do meu Pai que está nos céus. O que é declarar? É testemunhar. Quem for a minha testemunha, eu também serei sua testemunha no julgamento final. Apesar então das nossas inúmeras quedas e também seu erguimento, Deus vai, no final de tudo, colocar na balança se fomos testemunhas ou não. E se nós fomos testemunhas de fato verídica e concreta, Deus nos levará a bom termo para saborear o seu reino celestial. Aquele, porém, que me negar diante dos homens, também eu o negarei diante do meu Pai que está nos céus. Qual foi o pecado de Pedro quando Jesus foi aprisionado? A negação. Mas depois Pedro se arrependeu, não é verdade? Se arrependeu amargamente, e ele então se tornou um grande santo, e um grande discípulo, e um grande chefe da igreja. Nós temos muitos pecados, né, que já foram perdoados. O pecado de Pedro foi perdoado, mas ele então não ficou então remoendo: eu pequei contra Deus, não sou digno, não sou isso, não sou aquilo. Ora, não é você e nem um padre que vai te dizer assim, ó, você é digno, mas é a palavra de Deus que te diz, você é digno. Qual foi a diferença então entre Pedro e São Judas? Porque Judas também se arrependeu, ou não? Sim ou não? Se arrependeu, mas Judas, por mais que ele tenha se arrependido, Judas, por que você fez isso, né? Ele matou sua própria vida, porque foi um remorso muito grande. Foi um remorso muito grande para São Judas. E a promessa que recaiu sobre os discípulos, quando Jesus então iria morrer, ressuscitar e depois subir para ele mandar o seu Espírito Santo, Judas não viu a promessa de Jesus, o Espírito Santo. Se matou. Pedro negou, se arrependeu, voltou à nova vida em Deus, e ele viu
o Espírito Santo. E ele experienciou o Santo Espírito. Ele viu e experimentou a promessa. Não remói pecados. Tem muitas pessoas que foram perdoadas por Deus e pelos outros também. Mas é muito ruim quando a pessoa diz assim, ó, eu não me perdoo. Aí não tem como, não é verdade? Uma pessoa que fez aborto foi perdoada pela igreja, por Deus e também pelos outros. Mas agora, será que ela se perdoa? É um pecado muito latente. Parece que então ela está rejeitando a graça de Deus, né? Porque entrou num profundo labirinto, num profundo abismo, amados filhos. Que nessa manhã, pautados então nesta palavra, não tenhas medo. Você vale muito mais do que os pardais. Não tenhas medo. Não tenhas medo de nada e nem de ninguém. Muitos não acolhem essa palavra de Deus e o seu chamado por conta, então, das situações inerentes a essa mesma missão, né? Achando que teria ou terá uma vida fácil quando escolher e optar pelo Senhor. Eu já ouvi isso, né? Padre, quando era do mundo, não tinha tantos problemas, mas quando eu escolhi o Senhor, parece que os problemas aumentaram, né, Patrícia? Aumentaram. Glória a Deus. Os problemas existem porque você vive. Porque você vive. E aí eu falo, né? Bendito ou benditos os seus problemas. Porque você hoje respira. Aquele que já morreu não tem mais problema, né? Está na face de Deus. Mas nós que estamos vivos temos problema, temos perseguições, temos algozes. Eu costumo dizer que eu tenho algozes. O que é um algoz? Aquele que persegue, né? Mas são esses algozes que me santificam. Foram esses algozes que santificaram a igreja durante milênios e até os dias de hoje. Foram esses algozes que deram então santidade a tantos santos, como São João Batista, como Pedro e Paulo, como São Maximiliano Maria Kolbe, como Edith Stein, como Santo Inácio de Antioquia. Esses algozes santificaram em vida e depois em morte cada um desses homens e mulheres, né? Portanto, não tenhas medo de nada nem de ninguém. Essa é a nossa vida cristã e essa então é a nossa missão, amados filhos. Não tenhas medo. Tem uma canção que o Padre vai cantar para você. Feche seus olhos. Você não conhece, com certeza, mas deixa que essa palavra possa entrar na sua alma e também em você, no nosso canal Palavras que Tocam. Não tenhas medo de nada, nem da morte, nem da perseguição, nem da noite. Ontem eu dizia, né, que as crianças às vezes têm medo da escuridão, né? Mas lembro hoje a carta de São Paulo aos Coríntios, né? Jesus então, Adão e Eva, eles nos colocaram na escuridão quando pecaram. Porque até então Adão e Eva viviam na luz, nesse contato com Deus, na intimidade com Deus. Mas quando então Adão e Eva pecaram, fomos enraizados nessa escuridão. Mas o novo Adão, chamado Yeshua, Jesus de Nazaré, ele nos tirou da escuridão e nos colocou novamente na sua luz inacessível, que era inacessível e agora acessível a cada um de nós. Nós tivemos acessibilidade a essa luz quando o Senhor venceu a morte
a escuridão e as trevas. Sou tudo teu, amado meu. Escutemos isso. Meu coração é teu, Senhor, nada nos separará. Meu coração é teu, Senhor, nada nos separará. Nem mesmo as quedas, minha lentidão, podem nos separar. Sou todo teu, amado meu, quem ousará em nos separar? Nem a morte, a perseguição, a angústia, a desolação vão nos separar, pois sou todo teu. Meu coração é teu, Senhor, nada nos separará. Meu coração é teu, Senhor, nada nos separará. Nem mesmo as quedas, minha lentidão, podem nos separar. Sou todo teu, amado meu, quem ousará em nos separar? Nem a morte, a perseguição, a angústia, a desolação vão nos separar, pois sou todo teu. Sou todo teu, amado meu, quem ousará, quem nos separar? Nem a morte, a perseguição, a angústia, a desolação vão nos separar, pois sou todo teu. Sou todo teu, amado meu, quem ousará, quem nos separar? Nada nos separará, nada nos separará, nada nos separará, nada nos separará, nada nos separará. Cante isso, então, Padre. Nada nos separará, nada nos separará, nada, nada nos separará, nada nos separará, nada nos separará. Fique de pé, amados filhos. Mais do que nunca, nada pode te separar deste amor. Você tem que dizer para você mesmo de que você é precioso aos olhos de Deus.
Isaías repete isso por muitas vezes no seu livro profético. Eu sou precioso aos olhos de Deus. Talvez pessoas falam ao contrário, mas Deus sempre então rebate de que você é valioso e valiosa e vale muito mais do que tudo isso. Portanto, não tenhas medo das palavras vãs, das palavras de maldições, mas confiai que o Senhor nosso Deus é o seu guerreiro, que o Senhor nosso Deus é o seu atalaia, que o Senhor nosso Deus é aquele que então está à espreita da sua alma. Amados filhos, confiai, porque quando o Senhor escolhe a cada um de nós, Ele então não nos deixa a mercê. Foi isso então que ocorreu com tantos santos, com São Paulo, de modo particular com ele, que sofreu tantas coisas no seu ministério apostólico, mas Jesus Nazaré estava sempre com ele nas suas missões. Nada faltou ao coração de São Paulo, nada faltou ao corpo de São Paulo. Deus sempre proveu as maiores necessidades de São Paulo, como também Deus provê as suas necessidades, sejam elas físicas ou espirituais. Lembro então que por ocasião do nascimento da Canção Nova, Padre Jonas não tinha nada, nem roupa, nem comida, mas todo dia, sempre alguém vinha lá e dizia: Padre, toma aqui um café, toma aqui um arroz. Um homem que confiou na providência de Deus, e ainda confia, porque ainda não morreu. E nós às vezes não confiamos na providência de Deus. E São Paulo, Pedro, São João Batista confiaram sempre na providência de Deus, não temeram nada e nem ninguém. E nós somos fracos, frangotes, e não confiamos ardentemente na ação do Senhor. Amados filhos, deixai que o Senhor possa te seduzir nessa manhã, que a palavra do Senhor te seduza. Não quero que você possa ser seduzido pela palavra do padre, mas seja seduzido pela palavra de Deus, como Jeremias foi seduzido pela palavra de Deus, apesar então das zombarias que ele sofreu. Mas Jeremias tinha um amor na sua alma, o amor de Deus. Nessa manhã, não tenhas medo. Nós vamos cantar só o refrão: sou todo teu, amado meu, quem ousará? Sou todo teu, amado meu, amado meu, quem ousará, quem nos separará? Nada nos separará, nada nos separará. Nada nos separará, nem a morte, nada nos separará, nem as perseguições, nada nos separará, nada nos separará. Vocês, nada? Nada, nada, nada nos separará. Obrigado a Deus. Obrigado por essa palavra que anima o meu ministério e que possa também animar você, palavras que tocam, e também esta igreja de Libertador. Nada pode nos separar do amor do Senhor. Que Deus nos abençoe nesta manhã riquíssima pela palavra de Deus.
Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Sou todo teu. Cantemos juntos para terminar. Sou todo teu, amado meu. Quem ousará, quem nos separar? Nada nos separará. Vocês, para terminar? Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Amém.